Olá, vizinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo com os nossos contos do bairro. Estamos de volta para compartilhar mais histórias sobrenaturais. Não, faz direito. Então vai de novo. Estamos de volta para compartilhar mais histórias sobrenaturais para vocês. Mas antes de começar com as histórias de hoje, já se inscreve no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha com algum amigo que também gosta de histórias sobrenaturais. E também não esqueça de compartilhar suas histórias. Envie um e-mail para contosdobairro@gmail.com que estamos ansiosos para contar o que vocês passaram. Nós já vamos para as histórias de hoje, mas antes eu preciso contar um detalhe de uma história que saiu no vídeo passado. Na história A Mulher na Estrada, o meu irmão se esqueceu de contar um detalhe muito importante. Quando meu pai assistiu o vídeo, ele me mandou uma mensagem falando que naquele mesmo lugar onde eles viram aquela mulher, um pouco tempo antes, uma mulher tinha cometido suicídio ali. E se você ainda não viu, volta e assiste o nosso primeiro vídeo para ouvir a história completa. Então agora bora para as histórias e eu devo adiantar para vocês que uma delas tem até foto. A Menina de Branco no Milharal. O sol já estava quase sumindo no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado, e eu ajudava minha mãe e meus tios no milharal. O calor ainda grudava na pele e só dava para ouvir o barulho das folhas se mexendo com o vento e o canto solitário de uma cigarra. Sempre passava pelas plantações de milho, onde meu pai e os outros homens trabalhavam o dia todo. Mas naquele dia senti que tinha algo diferente. Foi quando vi. No meio do campo, entre as espigas altas de milho, tinha uma menina. Pequenininha, pálida, toda vestida de branco, com o cabelo solto e os pés descalços. E chorava. Meu coração deu um salto. Quem era ela? O que estava fazendo ali sozinha? Ei, você tá bem? Perguntei meio sem jeito. Ela não respondeu. Só virou de costas e começou a andar devagar para o meio do arrozial. Não corria, nem parecia assustada. Só ia, como se quisesse que eu fosse atrás. E eu fui. Senti um arrepio subir pelo corpo, mas continuei. Cada passo que eu dava parecia que ela estava perto e ao mesmo tempo distante, como uma miragem. Já podia aproveitar para ir embora, já estava distante, perdeu. Até que parou, bem ao lado de uma pedra grande no meio da plantação. Subi na pedra para ver melhor. Pisquei, olhei de novo e a menina sumiu. Meu coração quase saiu pela boca. O silêncio ao meu redor ficou pesado. O vento bateu de leve nas folhas e eu fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Mas aí vi algo brilhando no chão. Era um colar, prata, antigo, com um pingente em forma de flor. Peguei o colar e na mesma hora um nó se formou na minha garganta. Uma tristeza estranha me invadiu, como se eu estivesse segurando um pedaço da história de alguém que nunca conheci. Naquela noite não consegui dormir direito. O rosto da menina de branco não saía da minha cabeça. No dia seguinte contei tudo para minha avó. Ela me ouviu em silêncio com aquele olhar de quem já sabia alguma coisa. Depois de um tempo suspirou e disse: faz muitos anos, uma menina daqui da vila sumiu perto desta plantação. Dizem que ela ia se casar com alguém que não queria e fugiu, mas nunca mais voltou. Senti um frio na barriga. Será que a menina ainda estava presa ali, esperando alguém ajudá-la? No outro dia, eu e minha avó voltamos até a pedra. Cavamos um pequeno buraco e enterramos o colar. Depois, fizemos uma prece silenciosa. O vento soprou leve, mexendo meu cabelo, e naquele instante senti uma paz diferente, como se alguém tivesse acabado de se despedir. A menina de branco se foi, mas eu sabia que nunca ia esquecer dela. Ai, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Essa nem é tão assustadora, né? Ela é mais bonita do que assustadora. Ai, eu teria medo de ver uma menina chorando no meio do milharal. Fica procurando, né? Quem procura, acha.
Achou um pingente, um colar. Mas enterrou. Em vez de vender, né? Pra ganhar dinheiro. Mas por que enterrar faz dar paz? Não sei, ela tava precisando de ajuda. Ajuda pra enterrar o colar? Sei lá. A mão fantasma Colar. dela não consegue cavar a terra, né? Passa O reto. colar é só o símbolo. Enterrou ela. A alma Entendi. dela. Então ela tava esperando alguém aparecer ali no milharal faz um tempo. É. Ninguém Faz nunca aparecia. tempo, porque a avó falou que fazia muito tempo que ela tinha sumido da vila. Imagina ela todo dia aparecendo, não vai aparecer ninguém hoje. É porque todo mundo fugia. Quero Precisava de ficar em alguém paz. corajoso pra ir atrás. Não aguento mais esse milharal. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Um fantasma me pegou na madrugada. Foi de arrepiar e muito assustador. Cara, essa história é meio doida, mas aconteceu comigo quando eu tinha uns 10, 11 anos. Era uma noite normal, nada de especial, e lá estava eu, deitada na cama, pronta para dormir depois de um dia cansativo. Já era meia-noite, e a casa tava daquele silêncio que chega a dar um pouco de nervoso, sabe? Virei pro lado da parede, tentando relaxar e pegar no sono, tudo tranquilo, até que não tava mais. De repente, eu senti uma mãozinha tocando no meu ombro. Meu, foi muito estranho. Na hora eu congelei. Sério, não consegui me mexer. Veio aquele arrepio que parece que vai até o último fio de cabelo e eu só pensava, que porra é essa? Antes de eu conseguir raciocinar direito, ouvi uma vozinha bem baixinho, bem do meu lado. Acorda, Thaís. Vem brincar comigo. Você quer brincar? Juro, na hora achei que era a minha cabeça inventando coisa. Tipo, tá tarde, tô com sono. Normal imaginar coisas, né? Só que aí a voz falou de novo, mais firme, como se quisesse me tirar da cama na marra. Acorda, acorda, vem brincar. Espírito chato. Cala a boca, tu é muito chato! A única coisa que consegui fazer foi fingir que nada estava acontecendo. Respirei fundo, tentei manter a calma, por fora, porque por dentro eu estava surtando. E fechei os olhos com força, tipo, se eu ignorar, isso vai embora. Comecei a rezar, torcendo para pegar no sono logo e sair dessa situação bizarra. Olha, durou só alguns minutos, mas parecia uma eternidade. Aquela sensação da mãozinha no meu ombro e a voz ecoando na minha cabeça ficaram comigo por um tempo, mesmo depois que o silêncio voltou. Eu sabia que tinha acabado, mas foi uma das noites mais assustadoras da minha vida. Até hoje eu lembro disso com todos os detalhes, como se tivesse acontecido ontem. O toque, a voz, tudo. Foi o tipo de coisa que me fez pensar que talvez tenha algo por aí que a gente não vê, mas que tá perto da gente de algum jeito. Mas também meia-noite tava fazendo o que acordada ainda? Criança de 10 anos. Pois é, tem gente Tá dormindo já. A mãe fantasma não tem responsabilidades de colocar a criança nem pra a- dormir. Nem o pai. E o nem pai, é os- verdade, nem o pai. os- Agora eu fui muito... Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. E nem os humanos, porque o que a criança de 10 anos tava fazendo acordada também? E não quer ficar acordado pra brincar, por que não foi brincar? Por que não foi brincar com o fantasma? Ou você brinca com o fantasma, Ou vai dormir na ou hora pede... certa. Agora tá uma moda de pedir educado pro fantasma. Pedir educado pra ele ir embora. Fala, por favor, fantasma, não quero brincar agora. Não, Será você tem que mandar o fantasma embora pra. Será que... Não, estão falando Tem. que é bom não. Porque depois dá ruim. Depois você aparece morto na cama e ninguém sabe o que aconteceu. Não, tem que mandar embora. Então você fala, por favor, fantasma, agora estou cansado, eu quero dormir. Venha mais cedo amanhã que eu brinco com o senhor. Tudo bem? Não vai pedir pra voltar. Se você não tiver medo. Se tiver medo, pode mandar. Por favor, eu não gosto Tá precisando de amigo mesmo. Saia de perto de mim. Aí que eu já fui um pouco grosso, né? Não fui tão Não tem nada educado. educado. Falando nisso, ele falou que sentiu a mãozinha. Esse conseguiria cavar o buraco pra colocar o pingente, porque ele consegue Então não é a tocar. menina do milharal. Consegue tocar, não. É a outra. mulher do mulher vai passar reto. Então vamos para a terceira e última história. As duas primeiras histórias foram do Reddit e essa história é minha. No final vai ter uma foto aí para vocês analisarem depois. É sua mesmo? É.
deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, tá? A mulher da foto. Essa história aconteceu no meu aniversário de 8 anos. Na época eu tava na 2ª série e minha mãe fez uma festinha em casa só para as crianças. Mas eu quis convidar a minha professora da 2ª série e também a minha professora da 1ª série. Então, de adultos na festa mesmo, só tinha minha mãe e as minhas 2 professoras. O resto era só a criançada, né? Os pais foram lá, deixaram elas em casa e voltaram depois para buscar. Nessa época ali, 1998, a gente ainda usava fotos de filme, né? Tá velho? Então, tinha que mandar revelar. Então a gente tirava foto, só depois que tinha tirado todas as fotos, pegava o filme, levava lá na fotótica, chamava. Fotótica deve ser tipo uma marca. Mas você levava lá no lugar que revelava a foto. Quando essas fotos ficaram prontas, a minha mãe já viu essa mulher que ela não conhecia, estava ali no cantinho da foto. Como ela não sabia quem era, ela mostrou para algumas amigas e ninguém conhecia. Só que a gente morava numa cidade muito pequena, coisa de 5, 7 mil habitantes. Então era muito difícil que uma estranha tivesse entrado na minha casa para participar da minha festa de aniversário e que depois ninguém conhecesse. Nós moramos lá por anos, então todo mundo os conhecia e ficou aquela procura, assim. Pergunta para um, pergunta para outro, mais nada. E aí minha mãe resolveu mandar ampliar essa foto, que aí você podia pegar o filme de novo, levar lá na loja e pedir para fazer a foto num tamanho maior. 2 vezes ela tentou fazer isso e a foto vinha cortada bem onde a mulher aparecia. Daí ela foi, conversou com a pessoa e explicou que queria que aparecesse aquela parte. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Então, na 3ª tentativa, ela conseguiu essa foto ampliada aparecendo essa mulher, para ver se conseguia identificar, né, mais fácil, vendo mais de perto. Mas pode ver lá na foto que estão as crianças estão sentadas ali, porque as mulheres, as adultas, estavam sentadas em outro lugar. Então só tem ali as crianças, já tem minha irmã, que tá por ali em pé, que já era adolescente. Aí passou, ficou nessa, ninguém sabia quem era a mulher, não conseguiu descobrir nada. E um dia nós fomos passear para casa da minha avó, fazer uma visita, e a minha avó sempre foi muito obcecada por foto. Ela tirava foto de tudo. Eu sei qual que é o nome disso aí. O quê? Fotógrafo. não profissional. Era uma Ela fotógrafa era só amadora. obcecada em tirar fotos. E aí já tava um pouquinho mais moderna, eu acho, nessa época. Não sei se é no mesmo ano, eu não lembro exatamente quando foi que aconteceu isso. Já. Mas o meu pai digitalizou as fotos. Então ele escaneou todas as fotos. E naquela época a gente gravava ali em CD, DVD, Devia ser. né? E a gente conseguia rodar na televisão, no aparelho, para ver as fotos. Então meu pai fez isso e levou, como minha avó gostava muito de ver, levou várias fotos para ela ver. E nós estávamos em várias pessoas lá, sentado todo mundo, né, minha família, mais a minha avó, meu avô, que ainda era vivo na época, assistindo lá, passando as fotos, né, comentando. Quando chegou nessa foto do aniversário, a minha mãe pediu pro meu pai parar, claro, e aí ela foi até a TV para mostrar para minha avó e falar da mulher que apareceu e que ninguém sabia quem era. E quando a minha mãe tocou assim na tela da televisão, começou a amarelar a foto. Tipo, a tela começou a ficar amarelada. Foi indo assim do canto. E aí todo mundo ficou um pouco assustado, né? Porque ninguém tava esperando aquilo. E aí passou para outra foto. Foi lá, mexeu na TV de novo, esperou um tempo para ver se aquilo ia acontecer e nada de amarelar a tela da TV, ficou normal a foto. Voltou para a foto que tinha essa mulher e aí minha mãe, de novo, lá mexendo, imagina minha mãe, mexendo na foto, na TV e a foto começava a amarelar bem em cima de onde tá a mulher, porque ela tá bem no canto da foto. What the hell? Get out of here, jockey! Ah! Depois disso, ficou ainda todo mundo mais encucado, né? Porque quem era aquela mulher, o que era aquilo na foto? E parece até que ela... eu lembro que teve uma época que minha mãe chegou a procurar pra saber, como eu tive muitos problemas de saúde quando eu era bebê,
né? Chegou a ficar em caso de vida ou morte. Minha mãe chegou a procurar para ver se alguma enfermeira, se tinha falecido alguém, que pudesse ser alguma coisa relacionada a isso também, porque ela tá toda vestida de branco, que é um clássico, né? Mas ela tá até participando da festa, então é um espírito festeiro. Que ela tem um copinho na mão, então ela tá ali curtindo o aniversário. Ela tá aproveitando, não parece ser nenhum espírito maligno, assim. É só um espírito que achou uma festinha de criança, quem não quer, né? Uma festinha de criança. Pra participar. Na verdade era um turista que tava passando. Um turista em Acre. Com certeza. Passou e entrou lá pra aproveitar. Mas nem era, ainda se fosse... a gente poderia pensar que alguém entrou sem ninguém ver se a gente estivesse ali na área, né, na frente, só que a gente tava no quintal do fundo. Então era lá onde tinha churrasqueira, tava no fundo da casa, né? Então tava tudo fechado. Que bêbado, só tinha criança. Até ofereceram, vem aqui, ó, vem tomar um negócio, tá passando, vamos lá. Enfim, ela queria um salgadinho, um refrigerante. Bolo. Quem não quer um brigadeiro? Um bolinho. Um bolinho curtido no Guaraná. Com certeza. Era dessa época boa. E aí, depois que passou, né, que tiveram esses acontecimentos, a minha mãe resolveu levar a foto num centro espírita. E falaram pra ela lá que sim, que era realmente um espírito naquela foto e que os espíritos conseguem se materializar para aparecer. Por isso que ela tem ali um copo na mão, porque era uma dúvida que a gente tinha, tipo, mas como? Com um copo na mão, né, participando ali da festa. Mas que lá nesse centro espírita, eles realmente falaram que sim. Certamente que sim. Que era um espírito, mas de quem, ou por quê, ou alguma explicação disso, de qual a relação, a gente não tem. Até hoje não... E agora tem explicações muito rápidas. Estranho na festa, pronto. A revelação e as ampliações. Cagada de estagiário, pronto. Televisão velha, já tá... Mas a TV, por que não acontecia nas outras? Isso aí só foi coincidência. Não, mas aí se existe a TV tá queimando, ela vai continuar queimando. Foi no intervalo de tempo que os pixels falavam... Ela não ia inteira, ela ficava só ali na parte que tá a mulher. Porque é bem no canto. Vai colocar a foto aqui. Não é bem no canto? Geralmente a televisão começa a estragar sempre bem no canto. Sim, mas ela voltava ao normal. A TV começa a amarelar no canto. Mas aí ela voltava ao normal, ela continuava amarelada. Não foi que amarelou e ficou pra sempre, depois que passou a foto. Ela ficava normal nas outras fotos. E depois quanto tempo essa TV ficou boa? Amarelada, não sei, acho bastante, né? Se duvidar, minha avó tem até hoje. A gente vai deixar aqui a foto pra vocês deixarem nos comentários o que vocês acham. E dessas 3 histórias, o mais capenga foi a primeira que não conseguia cavar um buraco. Tô até agora indignado. Os outros 2 tinham mão, conseguiam segurar as coisas. A outra também tinha mão, só que ela... É que ela não consegue se materializar. Isso, ela não consegue se materializar. Por que ela foi encher o saco de gente viva que sabe que tem medo, que depois vai ficar traumatizada? Por que não chama? Chama outro morto que materializa. Não, ela tava escondida. Chama um mais evoluído pra ajudar a cavar o buraco. Ela tava escondida. É por isso que ela foi procurar outra pessoa. É isso. Então as histórias de hoje foram essas. Não esquece de enviar a sua história para o e-mail contosdobairro@gmail.com. Nós estamos muito ansiosos para compartilhar aqui o seu relato também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí, não esquece. O fantasma tá aí te vendo. Ele vai te pegar. Se você se inscrever, não vai te pegar.